Olá pessoal, a paz do Senhor, professor Júnior Queiroz do Seminário Ele Cristão. Hoje vamos falar de Epístolas Gerais, segunda carta de Pedro. Tá? Na segunda carta de Pedro, as advertências têm muitas formas, tá? Luzes, sinais, suspiros, sons, cheiros, sentimento e palavra escrita. Tá? Com variados enfoques, né? O seu propósito é o mesmo, né? Trazer um estado de alerta e noticiar o perigo iminente. Está falando de perigo espiritual, né? De perigo iminente mesmo. As respostas a essas advertências também são variadas, tá? Do desprezo e da negligência e ações evasivas ou ações corretivas. Então, quem foi o escritor da carta, né? Segundo a história, né, do cânon do Novo Testamento, a segunda carta de Pedro foi o último livro apostólico a ser aceito no cânon, né, no meio dos sagrados. Por um simples motivo, né? Ele não era citado na literatura patrística, porque era a literatura dos pais da igreja, tá? E os bispos responsáveis para formar o cânon, né, para estabelecer o cânon, consideravam esse aspecto um dos pontos-chave para aprovar e inserir um texto no cânon. Lembrando que naquele tempo, né, no tempo da formação do cânon, tinha muita gente querendo colocar outros livros, né, livros não inspirados, não aceitos. Então foi preciso criar regras para se colocar esse livro no cânon. Então esse aí passou na berlinda aí para não entrar na Bíblia, né, na lista dos canonizados, tá? Contudo, diz a história que a reivindicação de que Pedro escreveu a carta foi aceita nos concílios de Laodiceia e no concílio de Hipona, né? Laodiceia na Ásia Menor, Hipona no norte da África, lá na Argélia, né? E por isso aceitaram também em Cartago também na África, né? Na Tunísia hoje, né? Quando foi concluído esse cânon sagrado aí no ano de 397, sob o governo do imperador romano Teodósio. Tá? Nessa segunda carta, o escritor usa o seu nome, né, Simão Pedro, tá? Que era o nome dele mesmo. Né? Com base na revelação que Pedro recebeu de Cristo, né, ele já estava prestes a partir desse mundo para o paraíso celestial. Então, o próprio Pedro fala na carta que ele estava prestes, né, a deixar esse tabernáculo. Tá? Esse fato, aliás, ocorreu no ano 68. A morte dele ocorreu no ano 68 da era cristã. Então, a carta tem que ter sido escrita antes dessa data, né? Talvez em 67 ou mesmo no 68, porque foi provavelmente a última carta aí dos últimos escritos dele. O escritor diz em capítulo 1, verso 14, aí, da epístola, brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então, a palavra tabernáculo, aí nesse versículo, é aplicada ao corpo físico do apóstolo que estava na iminência de se desfazer pelo martírio como santo homem de Deus. Tá? Bom, e o objetivo dessa carta aí, né? Segunda carta de Pedro. Tá? Um dos objetivos destacados pelo escritor que ele que deseja que, mesmo depois da sua morte, tenhais lembrança dessas coisas que ele escreveu nessa carta. Ou seja, ele esperava que, mesmo depois que ele tivesse morto, as pessoas se lembrassem do que ele colocou nessa carta aí, porque era doutrinariamente importante para a igreja e para todos, tá? Então, ele dá continuação à primeira carta, né? Mas nessa carta ele adverte os leitores com relação aos falsos ensinos, aos hereges, tá? No capítulo 2. E convida a todos a crescerem na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse crescimento na graça e no conhecimento vai trazer uma proteção espiritual para aquelas pessoas, né? Este é um dos pontos importantes, né, do equilíbrio cristão, né, à luz do ensino de Jesus. Buscar o conhecimento e buscar poder, tá? Destinatários da carta, né? Para quem ele escreveu? Pedro escreve para a igreja de todos os tempos, em todos os lugares, sem especificar a igreja X ou Y, né? Ou local, tá? Bom, a sua visão, uma visão específica ao escrever essa carta, né? Pedro revela, pois, que os cristãos sejam cheios do poder
e do pleno conhecimento de Deus, para que possam vencer os ensinos heréticos, né? A grande preocupação dele aqui era com os falsos ensinadores que estavam ensinando heresias ao povo, né, no meio das igrejas. A visão de Pedro nessa carta, portanto, é a necessidade de o cristão ter pleno conhecimento de Jesus Cristo e muito poder de Deus em sua vida para fazer a obra de Deus, né? Combater as heresias e fazer a obra de Deus. Bom, tem uma saudação, né? O nome do escritor da segunda carta está no primeiro versículo, né? Simão Pedro. Ele, na verdade, tem 4 nomes diferentes, né? No Novo Testamento, para ficar claro, citam-se todos, né? Ele cita todos, né? Simão Pedro, tá no 1, né? Pedro, né? Simão e Cefas, tá? Então, Simão Pedro é o nome, sobrenome dele aí por um motivo simples, né? Pedro, pedra, Cefas também é pedra, tá? E o próprio Jesus tinha pegado Simão e transformado ele, né, para fazer uma comparação com a igreja, né, sobre essa pedra, edificarei a minha casa. Bom, a identificação de quem envia. O escritor se identifica como servo, e apóstolo de Jesus Cristo, tá? Essa identificação tem um grande valor, porque ela autentica o texto, garantindo que foi um apóstolo original de Jesus Cristo que o escreveu, né? Conferindo-lhe autoridade apostólica. Bom, os destinatários. No final do versículo 1 aparece a definição dos destinatários, daquele modo que eu já falei para vocês. Aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, Pedro interpreta Cristo como sendo nosso Deus, nesse versículo aqui, tá? Então, assim, o escritor está chamando Jesus de Deus, por atribuir a Cristo, né, a mesma natureza e o mesmo poder do Pai. Pedro se dirige a toda a igreja no mundo, em todos os lugares, em todos os tempos, né? Inclusive, ele queria que as pessoas se lembrassem dos seus escritos mesmo após a sua morte, que é o que nós já dissemos. Aí vem a saudação. Era bem comum naquela época as cartas terem uma saudação. Saudação é desejar saúde, não é saúdo, né? É saúdo, tá? Porque vem, né, do costume de se desejar saúde para as pessoas, tá? Então, eu vos saúdo, eu vos desejo saúde, tá? A saudação é completa, né, e gostosa de ler, de Pedro, tá? Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Coisa linda, né? Além das palavras serem muito bem encadeadas, né, muito bem colocadas, soam como uma forte emoção, né, e com um ênfase muito forte aqui, tá? Bom, depois de saudar os seus destinatários, Pedro inicia esse capítulo com os versículos chaves de sua carta, tá? Na ordem lógica, ele observa os recursos divinos, né, os passos envolvidos no crescimento, os benefícios, um chamado à lembrança, né, e a garantia de que o crescimento no conhecimento de Deus é o crescimento em verdade, tá? Pedro revela que a verdadeira vida e a piedade dependem do poder de Deus. Porém, explica que tudo isso ocorreu pelo pleno conhecimento de Deus. O conhecimento e o poder sempre andam juntos para formar o equilíbrio do cristão saudável, tá? O poder para se levar uma vida piedosa vem de Deus, né? Por não possuirmos recursos para sermos verdadeiramente piedosos, Deus permite que sejamos participantes da natureza divina com a finalidade de nos afastar do pecado e permitir que nós venhamos a viver para ele, tá? Ainda no capítulo 1, né, uma orientação para crescimento em Cristo, Pedro fala da escada, né, da escada da fé, com 9 virtudes nesse texto. Porém, vale lembrar que a associação de virtudes a que ele se refere se apoia em cima
da verdade contida nos versículos 3 e 4, onde se vê a igreja participando da natureza divina, né, e liberta da corrupção do mundo, né, fora da corrupção do mundo. Tá? E, entendendo bem esses versículos 3 e 4, que são os versículos-chave, com certeza vai facilitar a compreensão dos versos seguintes, 5 a 7, tá? Que trazem uma associação misteriosa de virtudes, né? Uma sendo acrescentada às outras, né? Uma vai acrescentar outra, que acrescenta outra, né? O grego epicorédio, tá? Significa juntar, associar, adicionar, suprir, tá? Então, uma virtude adicionada a outra nesses termos aí. Aliás, o mesmo termo que representa a associação das virtudes, né, umas às outras, é também o que assegura a entrada no reino de Deus, né? Então, o que vem a ser isso? Ninguém pode alimentar a certeza ilusória de que será salvo, se não associar as 9 virtudes contidas nos versos 5 ao 7, tá? As quais são diligência, acrescenta à diligência a fé, acrescenta a virtude, ciência, que é o conhecimento, né? O domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor, tá? Uma acrescentada à outra, não é uma, né, ou a outra, tá? Essas virtudes são básicas como produtos ou subprodutos, né, da fé salvadora, tá? Então, naturalmente, a pessoa que recebe a fé salvadora, que consegue a fé salvadora, ele vai manifestar essas virtudes básicas aí. Então, qual é a situação de quem não tem essas virtudes associadas juntas em sua vida? No verso 9, aí a seguir explica: pois aquele em quem não há essas coisas é cego, ou seja, aquele que não tem essas virtudes aí é cego, tá? Vendo somente o que está perto, tá? Havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados, tá? A eleição é livre, né, da parte de Deus, mas o cristão tem que fazer a sua parte e ser diligente aí para que ele consiga acrescentar essas virtudes aí necessárias, tá? Bom, a fidelidade de Deus, ela não supre a infidelidade consciente do cristão, né? E por isso todos os que são salvos pela graça precisam fazer a sua parte e perseverar no caminho, né? No caminho da verdade, tá? Os versos 14 e 15 contêm uma revelação de Pedro, né? Ele vai morrer muito breve, ele fala disso, e deseja que os crentes sejam atentos e não deixem de perseverar na fé e na obediência à palavra de Deus, tá? No capítulo 1 ainda, versos 16 a 21, esses versículos são divididos em duas partes, né? Contendo uma importante motivação apostólica para a fé, né? E a outra parte condenando aquela interpretação particular da verdade, tá? Nesse caso, existem 2 sistemas praticados aí, tá? Um se chama exegese, tá? A exegese é a interpretação correta de um texto, tá? Interpretando a Bíblia de dentro para fora, sem impor à interpretação a opinião particular do intérprete, tá? É a Bíblia se interpretando de dentro para fora. E tem ainda a exegese, é uma forma distorcida de interpretação. É uma interpretação de fora para dentro, tá? De maneira totalmente subjetiva, né? E particular, impondo a sua opinião, o seu sentimento, né, do intérprete sobre a verdade, como fazia Filo, né? No tempo de Cristo, né? Nada tendo que ver com a vontade de Deus, tá? Na prática da exegese, quem manda é a Bíblia, é o Espírito Santo, tá? E o intérprete age passivamente, sem nada decidir, não é decisão dele, tá? A interpretação acontece dessa forma. Porém, na execução da exegese, que é aquela falsa interpretação, quem domina é o próprio intérprete, que tem um objetivo particular, tem interesses, sei lá, tá? Ele age ativamente, tá? Esse sistema vai além da verdade
e se embrenha pelas trevas da corrupção religiosa que está muito presente até nos nossos dias, infelizmente, tá? Esse tipo de interpretação é feita para atender à busca de sonhos pessoais, de interesses pessoais, tá? De mordomia, de status, de fama, de riqueza, etc, etc, tá? Não tendo nada a ver com os propósitos de Deus nesse. Bom, aí o capítulo 2, né? Esse capítulo 2 trata especialmente do combate às heresias, tá? É um exame cuidadoso, né, do mesmo, leva o estudante à revelação de verdades profundas nessa área aí, tá? De heresias. Ele contém 4 assuntos principais, tá? Heresias pré-enunciados, né? Castigo contra os hereges, características das heresias e vítimas das heresias, tá? Tudo nesse capítulo aí. É interessante analisar o sentido do termo heresia, tá? A partir do grego, descobrir alguns detalhes altamente relevantes, né? A palavra heresia, traduzida do grego airesis, né? Escolha, preferência, facção, divisão, aplicação da opinião particular, traz no seu próprio significado alguns aspectos da distorção do evangelho e da implantação da vontade própria, da vida e ministério cristãos, tá? Então, a palavra heresia leva a esse pensamento aí, a essa situação aí que nós estamos vendo agora. Bom, e no capítulo 3, né, ele fala da volta de Jesus, tá? Trata da volta de Jesus. Tudo que se sabe a respeito de Deus, né, sua natureza, suas obras, suas palavras, seus projetos, ainda é pouco. E há necessidade de se recapitular tudo sempre, né? Ninguém é capaz de guardar em memória todo o conteúdo que aprende, nem de reter os conceitos todos retidos na mente, né? Por isso, Pedro é axiomático, né? Nos versículos 1 ao 7, principalmente no versículo 2, pelo qual ele chama a atenção dos leitores para coisas conhecidas, mas de importância a serem relembradas. E esse axiomático, axioma, né, é uma sentença ou uma proposição provada, né, determinada ali, tá? Então, disso que ele está falando aqui. A demora da volta de Cristo também é tratada aí no capítulo 3, né? A cronologia de Deus é diferente da cronologia do homem, né, do tempo do homem. Por isso, Pedro explica isso no versículo 8. O Senhor, entretanto, não considera que está demorando, né, quanto à volta de Cristo, mas sim dando uma chance, né, para muitas pessoas se consertarem diante de sua presença. Não é que ele está demorando, ele está dando tempo, né, para que mais pessoas venham a ele. Tá? Porém, mesmo abrindo a oportunidade para muitos negligentes, né, se arrependerem, o dia do Senhor virá como ladrão, como ele explica aí também. Tá? 4 aspectos acerca da volta de Cristo distintos aqui nesse capítulo. Primeiro, a demora não é a negação da verdade, pois o Senhor virá. Tá? Então, a verdade é que ele virá. Os céus passarão com grande estrondo, e o Senhor virá como ladrão. Tá? Segundo, a demora não é a anulação da verdade, porque o Senhor não retarda, ele diz aí também. Terceiro, a demora é a prova, né, clara, concreta de que Deus é eterno, né, porque não está preocupado com esse tempo, porque ele é eterno. Quarto, a demora é prova de que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. A volta do Senhor será de repente, quando ninguém estiver esperando que ele virá, aparecerá para buscar a sua igreja, como a igreja tem pregado nos últimos tempos, tá? Bom, e aí é a necessidade da pessoa ser irrepreensível para a volta de Cristo. Capítulo 3. Esse parágrafo tem apenas 3 versículos. O parágrafo aqui é do verso 14 ao 16, tá? Os quais são comentados aqui, tá? Tem 2 verdades presentes nesse versículo aí. Primeira, o 14, tá? O versículo 14. Primeira verdade. Os crentes estão aguardando a volta de Cristo e tudo de bom que se relaciona com ela, com a volta, tá? Segundo, todos os salvos têm o dever de procurar com diligência ser encontrados imaculados, né? Sem mancha, tá?
irrepreensíveis, né, e em paz. Tá? A graça é cheia de amor e misericórdia, mas não dispensa a fidelidade na obediência à palavra de Deus. Bom, aí concluímos, né? A conclusão está no capítulo 3, versos 17 e 18. Pedro aconselha os leitores a não dar crédito às atitudes erradas mencionadas no verso 12, né? Serem doutos, né? Que é sem conhecimento bíblico, inconstante, que é sem firmeza em Cristo, e adulterar as escrituras, que é mudar o sentido das palavras da Bíblia. Porque isso aí vai resultar em perdição de si mesmo, e às vezes, né, de outros, né, por influência negativa desses. Tá? O apóstolo se preocupa com a salvação dos crentes e deseja que todos permaneçam firmes no Senhor. É a grande lição dele para nós. Deus abençoe.